Minhas caras, meus caros, os dias não estão fáceis. Eu lembrei daquela história da Carmen Miranda quando voltou ao Brasil. Começaram a acusá-la de estar americanizada, até uma musiquinha feita, né? Andam dizendo que eu estou americanizada, tal. Que ela já não curtia mais o som da cuíca e do pandeiro, né? Porque ficou dançando demais pro tio Sam. Era uma injustiça com ela. Agora aqui no Brasil tem um monte de gente que, sem ser Carmen Miranda, adora botar uma fruta na cabeça para fazer uma dancinha. Pensamento realmente colonizado. Por que eu estou falando isso? O Lula voltou trazendo 15 acordos comerciais na pasta. Vocês encontram lá na minha coluna no UOL o link para todos os protocolos. Do agronegócio, aliás, o setor mais beneficiado, não sei porque alguns ali gostam tanto daquele outro, né? A tecnologia de satélites. 50 bilhões estimados em investimento. 50 bilhões de reais. É muita grana. Lembrando sempre que a China é nosso principal parceiro comercial. Estou falando de 50 bilhões agora nessa jornada. Mas aí começaram. O Lula defendeu uma moeda comum para os BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Bom, ainda bem que defendeu. Nós estamos falando de 42% da população mundial, 26% do PIB do planeta, 20% do fluxo comercial. Por que não pode ter uma moeda? Porque isso seria uma afronta aos Estados Unidos. Que afronta? Isso já existe, já está sendo feito. Aliás, o próprio governo americano anda preocupado justamente porque o boicote à Rússia está estimulando esse tipo de coisa. Mas eu nem estou falando por isso, não. É porque há tamanho para isso. Eu insisto, nos BRICS estão China e Índia. 33% da população do mundo. Eu nem acho que será tão fácil, mas eu acho que se deve perseguir isso, sim. Buscar isso. E aí veio aquela história. Como o Lula falou que é preciso que Ucrânia e Rússia encontrem o caminho da paz. Só existe uma paz, que é a Rússia sair completamente da Ucrânia e entregar a Crimeia. Então não vai ter paz. Ponto, porque a Rússia não vai entregar a Crimeia nunca. Simples assim. Basta ver onde fica a frota do Mar Negro, não vai entregar. A Crimeia foi russa por mais de 200 anos. Aí o Khrushchev resolveu que era da Ucrânia, ainda no ambiente da União Soviética. A União Soviética acabou e temos o que temos. Bom, Lula disse que uma guerra não se faz sozinho, que é preciso negociar, quer criar um grupo de países. E chegou a dizer que os Estados Unidos e a Europa estão investindo na guerra e não na paz. E ele tem razão, ou não estão? Presta atenção, o Brasil na ONU votou contra a Rússia. O Brasil, sob Lula, votou contra a Rússia, se absteve com Bolsonaro. No governo Lula, votou contra a Rússia. Portanto, se juntou a 141 países. Agora, votar contra a Rússia na ONU não impede que busque uma solução. Ele quer criar um grupo de países para tentar ver se chega a alguma coisa de paz. Talvez o Lula não deva falar em paz, deve falar em armistício. A Coreia do Norte está em armistício desde 1953. É uma situação um pouco diferente, mas Taiwan e China, existe só uma China, inclui Taiwan. Mas a China, por enquanto, está lá. E entendo que pretende não invadir, ocupar, o que seja. Embora eu ache que as provocações devam cessar. Mas aí a imprensa brasileira foi ouvir a diplomacia americana. E diplomatas americanos em off, não tem ninguém falando em on, dizendo, os Estados Unidos estão muito afrontados, estão descontentes. Vem cá, a diplomacia americana, quando fica descontente com o Brasil, com o governo brasileiro, se manifesta através da imprensa, não tem canais para falar? Nós não temos embaixador lá, eles não têm embaixador aqui? Não temos ministro das Relações Exteriores? Que papo é esse? E os americanos estão muito chateados. Uma forma de tentar ofuscar a viagem foi muito bem sucedida. Já tinha tido a história lá com as 3 gigantes chinesas que fraudam o sistema tributário brasileiro com contrabando eletrônico, ferrando as empresas daqui. E aí, curiosamente, essa mesma imprensa que acusa Lula de defender os interesses chineses
Essa mesma empresa virou um megafone das 3 gigantes do e-commerce. Que coisa patética. Escolham, ou Lula é um agente chinês no Brasil, ou são vocês. Que zorra é essa? E, finalmente, a visita do Sergei Lavrov, está no Brasil, pode se encontrar com o Lula hoje. Atenção, eu fui entrevistar o Lula no dia 2 de março. Eu cheguei a Brasília no dia 1º. Fui a Itamaraty, tive conversas lá no Itamaraty com diplomatas, e ali fiquei sabendo que o Mauro Vieira tinha tido naquele dia um encontro com o Lavrov e marcado essa visita para agora, para hoje, dia 17. Portanto, não é uma afronta adicional aos Estados Unidos, uma viagem marcada desde o dia 1º de março. Tirem a banana da cabeça e dos olhos e do texto. É isso aí.